Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o eminente representante da gloriosa Polícia Militar da minha querida Minas Gerais, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Vossa Excelência, que também representa o nosso Estado, exercendo a presidência dessa comissão. Eu quero começar do meu lugar de origem, que são dois lugares: trabalhador rural e policial militar. E os militares passaram a ser aqui, nessa discussão da Previdência, como uma moeda de troca. A base de governo, parte deles, parte dessa base, de alguma forma chantageando o governo por conta dos militares. E parte da oposição fazendo um enfrentamento político também usando os militares. Eu posicionei, nos últimos 4 anos, contra a reforma da Previdência. Eu não sou contra esta reforma, eu sou contra a reforma. Nós posicionamos, o nosso partido posicionou, e eu me posicionei contra a reforma do Temer. Eu posicionei contra a medida provisória da Dilma Rousseff, que alterou os critérios de concessão de pensão. E me posiciono contra esta reforma por entender que ela fere os princípios basilares que a Constituição precisa de garantir para a maioria da população brasileira, que é a justiça social. Voltando à nossa condição de militares, eu já vejo no artigo 1º da PEC uma inconstitucionalidade, na medida que, na minha compreensão, transferir para a competência privativa da União legislar sobre inatividade e pensão dos militares estaduais já fere de morte o Pacto Federativo. Portanto, já peço ao nobre relator, deputado Marcelo, grande mineiro, delegado da Polícia Federal, que considere este princípio de inconstitucionalidade, que é o Pacto Federativo, já em relação aos militares estaduais. É bom lembrar que no governo Fernando Henrique, no governo Lula e até mesmo no governo Temer, se respeitou esse princípio, se reconheceu que a legislação dos militares federais se dá em lei específica da União e que para os militares estaduais se dá em lei específica dos estados. E essa PEC altera. Portanto, numa discussão previdenciária, está fazendo também a alteração do regime jurídico. Então, já considero uma inconstitucionalidade grave. E quero dizer que militares não são constituídos apenas de generais, que nesse momento, com competência, inclusive, ocupa espaço no governo federal e que, portanto, de alguma forma, passa a ser objeto de inúmeras discussões aqui, como se todos os militares fossem generais. Nós somos mais de 500 mil policiais e bombeiros militares nos estados. 70% constituído da base, em que sua maioria não vão receber para além do teto, ou porque não tem política remuneratória que assim permita, ou porque os seus estados já fizeram regimes previdenciários colocando o teto. Portanto, pegar os militares como referência de privilégio não é verdadeiro, não é honesto, não é justo. Mas quero discutir as várias manifestações aqui de privilégio. É preciso reconhecer que as emendas 20 e a emenda 41 já estabeleceu o teto. Nenhum representante do governo foi capaz de dizer aqui que a reforma resolve um problema de caixa no presente. Portanto, se não resolve um problema de caixa no presente, não há que se falar aqui em privilégios, porque quem recebe hoje no teto vai continuar recebendo, porque estão sob a égide da legislação anterior à emenda 20 e anterior à emenda 41. Portanto,
nós não podemos pensar e distorcer o nosso debate dizendo que nós vamos corrigir política remuneratória que efetivamente privilegia alguns segmentos com a reforma da Previdência. Em Minas Gerais, 90%, 95% dos professores não terão sua aposentadoria com remuneração acima de R$3.000. Portanto, para essa grande massa, a única coisa que está sobrando é aumento do tempo de contribuição e aumento da sala de aula. Isso não pode ser admitido em nenhum discurso como combate ao privilégio. Da mesma forma, os trabalhadores rurais, nós não podemos condenar os trabalhadores rurais a apenas a sobrevivência na zona rural. É preciso garantir qualidade de vida. E nenhum trabalhador rural que exerça desde a infância, porque quem mora na roça, quem gera o direito de aposentar pelo critério de aposentadoria rural, é porque não saiu de lá, é porque começou a trabalhar na infância, é que começou a trabalhar na adolescência. Portanto, o seu tempo de vida útil é maior do que o outro servidor que começou aos 25, 30 anos. Portanto, 60 anos não é nenhum privilégio, é condição para que eles tenham uma velhice, que tenha condições de chegar à maturidade, no mínimo, com direito à sobrevivência. Portanto, nós não podemos admitir alterar o tempo de serviço dos trabalhadores rurais, dos atuais 60 anos para homens e 55 para as mulheres. Eu quero insistir aqui na situação também dos militares, mais uma vez. A PEC não altera, e está correto, nós estamos defendendo, não altera os fundamentos da Previdência ou do sistema de proteção dos militares federais. Nós defendemos e advogamos isso. Mas é preciso corrigir a narrativa. A narrativa que está colocada, que esse texto vai automaticamente estender esses mesmos critérios para os militares estaduais. E eu quero aqui fazer esse alerta, que não é verdade. Nós estamos dando um cheque em branco para o Executivo Federal ao transferir essa competência por lei complementar de iniciativa do Executivo, assim como está fazendo também para os demais regimes. Nós não podemos passar esse cheque em branco. Em hipótese alguma, desconstitucionalizar a Previdência podemos também desconstitucionalizar a Seguridade Social, porque é o mesmo que dizer que alguém tem direito à vida, mas tirar dele o alimento, a água e, quem sabe, o ar. Portanto, é fundamental que nós mantenhamos na Constituição as regras atuais que estão previstas. Ademais, as atuais regras constitucionais já dá mais suficiente para alterações com a legislação infraconstitucional. Foi legislação infraconstitucional que se trabalhou a regra 90-95, que se trabalhou a progressão da Previdência. Portanto, nós não precisamos de modificar as regras para dar autonomia para que em legislação infraconstitucional possamos fazer os ajustes. Quero falar também dos policiais civis, dos policiais federais, dos policiais rodoviários, guardas municipais, agentes penitenciários. São funções que, para o serviço ativo, para o combate à criminalidade, tem um pressuposto, que é a rigidez física. Ninguém dos senhores aqui admite ser protegido, ter uma proteção pública com pessoas com fragilidade física, que não tem a capacidade de mobilidade, que não tem a capacidade de raciocínio, que não tem a capacidade de tomar decisões de imediato. Todos os senhores querem uma proteção de pessoas novas, com capacidade de locomoção. Portanto, é impensável falarmos em idade mínima. Temos que admitir no máximo o tempo de serviço de contribuição. Portanto, é preciso pensar esta reforma numa perspectiva do direito da população, do direito à segurança pública. E quem faz segurança pública não é máquina. Quem faz segurança pública são pessoas. Portanto, não é razoável que queiramos resolver um problema de crise financeira, de crise fiscal,
comprometendo significativamente a capacidade de reação do Estado para fazer aquilo que é essencial. Falamos da segurança, mas falamos da educação. E nós não podemos pensar em corrigir distorções salariais. Presidente, 30 Para segundos. concluir, 10 segundos, deputado. 30. Nós não 30 podemos segundos, pensar em fazer correções salariais, distorção de política remuneratória através de reforma da Previdência. Temos que encarar. Vamos retomar o debate do extrateto aqui para corrigir políticas remuneratórias distorcidas, mas não através da reforma da Previdência, senhor presidente. Palavra, deputado Zeca Dirceu. Presidente, deputados e deputadas.